Então, para começar, brevemente, como uma introdução, falar do que eu destaquei como as principais contribuições de Marx, que são justamente só a partir de nós termos esse entendimento das principais contribuições do marxismo, nós vamos poder entender o marxismo de Lenin, né? Então, em primeiro lugar, eu queria levantar que o Marx a grande conquista científica do marxismo, ela está no conceito de formação econômica e social, na capacidade de descobrir quais são aquelas leis específicas que regem determinada sociedade. Quer dizer, essa foi a principal contribuição de Marx, e ele mesmo, de certa forma, vai colocar isso, né? Mas as principais leis que regulam uma determinada sociedade, uma sociedade especificamente concreta. Eu vou repetir muito isso, porque eu vou fazer muita ênfase na questão da ligação da teoria e da prática. E esse por exemplo, foi, vamos dizer assim, a possibilidade de Lenin interpretar o marxismo, mas não é só estudar o marxismo e entender direitinho, é levar à prática os ensinamentos do marxismo, essa ligação entre teoria e prática. Então, Marx, quando vai estudar uma sociedade, por exemplo, o Capital, ele não está falando de todas as sociedades, ele está falando de uma sociedade capitalista concreta, que ele tomou como exemplo a sociedade inglesa, que era das mais avançadas. Mas ele cria um modelo teórico para, a partir desse modelo teórico, nós podermos entrar em outras sociedades. E aqui vai uma outra observação. Muitas vezes vocês perguntam, mas eu não tenho conhecimento, como é que eu faço para escolher uma determinada teoria que vai embasar a minha ação? Aquela que te ajuda a entrar melhor na realidade. Depois, mais adiante, eu dou alguns exemplos, como de classes sociais, por exemplo, né? Então, ele, por exemplo, esse modelo vai tentar ser imitado em relação ao capitalismo por um economista polonês, Witold Kula. Ele vai tentar fazer para a sociedade feudal o que Marx fez para a sociedade capitalista. É só para frisar que Marx está falando de uma sociedade capitalista concreta no Capital. O que ele vai desvendar. E, principalmente, qual ele diz, no prólogo do Capital, ele diz: a finalidade desta obra é descobrir a lei econômica fundamental que rege a sociedade moderna, isto é, a sociedade capitalista. É o estudo das relações de produção de uma determinada sociedade historicamente determinada. Então, ele vai estudar, ele vai procurar criar um modelo teórico para você entender uma determinada sociedade historicamente determinada. Eu chamo a atenção para isso, porque não sei se vocês já perceberam, muitas vezes vocês leem alguma coisa e está tão bem exposta, está tão lógica, como você, quando vai ler o Capital, algumas vezes, que nem te ocorrem indagações. Isso mesmo que ele disse está aqui. E, no entanto, dentro daquilo há indicações que são preciosas para a nossa atuação, né? Ele insiste muito nessa questão da teoria para explicar uma determinada sociedade. Não é só você ter uma teoria e, com ela, muita gente faz do marxismo uma gazua, né? Eu abro qualquer porta se eu tiver algumas noções do marxismo. Não. A importância de você estudar aquele ambiente é fundamental. E 4 questões eu destaquei também aqui, estão as 4 aí, né? Como da maior importância para Marx. Uma é, já falei, a sociedade historicamente determinada. E depois, o materialismo histórico. Nós vamos voltar a esse numa célebre frase do Marx, que é o fio condutor dos meus estudos, etc., que alguns já devem conhecer. Então, é a base teórica para a interpretação crítica de qualquer sociedade. A crítica da economia política e o modelo teórico do modo de produção capitalista, que foi esse modelo que Marx criou. E aqui é importante chamar a atenção para o seguinte: muitos dizem que Marx parte da economia política clássica, né, Adam Smith, Ricardo,
ele parte da política, da teoria política francesa, ele parte da filosofia clássica alemã. Isso é verdade no sentido de que ele consegue entender e estudar o que havia de mais avançado na sua época nesses espaços. Mas ele não é um simples continuador, não. Ele transforma, ele coloca no outro nível essas questões. Por exemplo, a economia clássica, ele vai partir do que Adam Smith e Ricardo produziram, mas ele vai avançar para a lei fundamental da sociedade capitalista, que é a lei da mais-valia. Ele vai explicar a produção da mais-valia. E essa é a grande contribuição de Marx na economia política. Também na política francesa, né, ele vai dar um avanço extraordinário na questão da atividade política revolucionária. E na filosofia clássica alemã, ele vai superar Hegel, que foi um grande teórico para ele, principalmente na questão da dialética, e, como já foi muito repetido, colocar a dialética hegeliana de cabeça para cima, né? Quando, em Hegel, o espírito era o que fazia funcionar toda a sociedade, para Marx é a realidade objetiva, a sociedade, a matéria, enfim, né? Então, essas questões de Marx são da maior importância para nós entendermos qual é o miolo do marxismo, como é que Lenin partiu disso. E ele não só ele explicou o mundo, né, e como toda a teoria de Marx está voltada para transformar a sociedade. Isso também é muito importante. Ele não estudou para se tornar uma pessoa sábia, ele não estudou para se tornar uma pessoa erudita. Todo o estudo de Marx vai ser voltado no sentido de transformar a sociedade. Ele quer entender o mundo no qual ele vive para poder transformá-lo. E aí nós temos, outra vez, uma indicação da ligação da teoria com a prática. Ele entender a realidade com o objetivo de transformar esta realidade. Então, aqui está essa questão que está aí, foram palavras de Engels no enterro de Marx. E eu acho que são muito bem colocadas, né? Porque às vezes fica dizendo, Marx era economista, era um historiador, era um sociólogo, era um filósofo, o que ele era? Ele era um revolucionário. Quer dizer, todos esses aspectos do estudo da sociedade que ele desenvolveu exatamente para transformar a realidade. Isso aí, eu chamo a atenção para isso também, né? Então, eu vou passar agora para os 3 conceitos básicos que eu considero do marxismo. A propósito, o marxismo foi um termo que surgiu, do ponto de vista irônico, foi Bakunin que cunhou esse termo, pejorativamente. Né? Até uma frase, uma história de Marx, que, em briga com seus 2 genros, Lafargue e daqui a pouco eu me lembro o nome do outro, Longuet e Lafargue, ele diz, um é o último dos bakunistas, o outro é um seguidor do francês, do Proudhonista. Se eles são marxistas, eu declaro uma coisa, eu não sou marxista. Isso ele fala algumas vezes. Né? Então, é só para explicar que esse termo, mas depois ele foi muito usado no sentido positivo e Engels vai fazê-lo ficar, aprová-lo a partir inclusive na Segunda Internacional. Né? Então, os 3 conceitos que eu considero mais importantes do marxismo são o materialismo, a história e a praxis. Então, esses 3 conceitos são os que eu vou trabalhar agora rapidamente para nós depois entrarmos na questão de Lenin. Né? Essa questão do trabalho do Marx sobre a natureza e o homem, ele não fez isso de uma forma geral. A natureza, a essência humana, não. Ele procura trabalhar a natureza e o homem em interligação. Por isso, ele não criou uma filosofia da história, especulativa da história. Por isso, ele vai criar uma teoria, o materialismo histórico, uma teoria revolucionária. Né?
A realidade é diferente da ideia, é algo materialmente determinado. E isso é importante, eu queria chamar a atenção, porque às vezes a pessoa não percebe logo, por ser uma realidade, ela pode ser estudada cientificamente. Porque hoje em dia nós vivemos num período onde a teoria foi para o espaço, não sei se tem estudante de história aqui ou professores de história, as pessoas vivem num relativismo muito grande, tudo é válido, tudo, sabe, a tua opinião é válida. Não importa a base científica, não importa o método científico que seja usado, tudo é válido, cada cabeça uma sentença, e muitas vezes dizendo o seguinte, não, a realidade, vejam que sem querer as pessoas caem nesse idealismo, ela não existe realmente podendo ser conhecida. Ela depende da visão que cada um tem sobre ela. Então, você cai outra vez no idealismo. É a tua consciência que está formulando a realidade. Quer dizer, evidentemente que, dependendo de uma série de condições sociais, você vai refletir a realidade de uma determinada forma. Mas a realidade está lá. Ela pode ser estudada. E ela precisa de um instrumento científico para ser conhecido. Porque, nós não vamos entrar nisso, nossos olhos, os nossos 5 sentidos enganam. Para que existe a ciência? A ciência vem quando os nossos sentidos não dão mais conta da realidade. E aí dá tempo de nós entrarmos nos exemplos, né? Na medicina, na física quântica. E um exemplo bobo, você olha e jura que a linha do horizonte existe, né? Mas ela não existe. Então, o nosso sentido não dá conta de uma série de questões, e aí é que entra a ciência. E a ciência é possível porque a realidade ela existe fora de nós. É uma realidade material e, por isso, passível de ser estudada. E ele vai dizer, a sociedade, ele deixa de estudar essa sociedade, porque a sociedade, hoje em dia, toda hora, a sociedade como um todo, eu sei lá o que será a sociedade como um todo, né? E se você quer falar da sociedade, fale a sociedade, por que precisa do como um todo? Mas ele passa a analisar um tipo de sociedade, materialmente determinado, uma relação social específica, que ela é caracterizada por determinado tipo de relações de produção. Para Marx, por exemplo, a base epistemológica dele para isso, na relação entre o sujeito e o objeto, ele vai dizer, nenhum dos dois é primordial. Entre o sujeito que conhece e o objeto que está sendo conhecido, há uma interação. Se você acha que o principal é você, é o sujeito, então você cai no idealismo. Se você acha que o principal é o objeto, você cai no que Marx e Engels chamaram de materialismo vulgar. É preciso você ver a interação dialética entre o sujeito cognoscente e o objeto do conhecimento. E é isso que ele vai fazer, essa interação que ele vai buscar o tempo todo, né? Ele tinha, então, essa ideia da realidade do mundo. O mundo existe independentemente da minha vontade. A interpretação do mundo é que tem essa interação dialética entre o objeto, no caso a sociedade, o homem, e a pessoa que a está conhecendo, né? Esse materialismo mecanicista, que ele chama, que analisava muito o homem como um ser biológico. Então, a realidade, ela se reflete na minha cabeça qual tal ela é. E isso não é um simples reflexo do meu pensamento. Quer dizer, como ele insiste, há uma interação entre o que eu penso e a realidade que está sendo pensada. Então, é uma coisa que ele insiste, né? As circunstâncias fazem o homem na mesma medida em que este faz as circunstâncias. Então, é uma relação absolutamente dialética entre o objeto do conhecimento e eu que estou a conhecê-lo. Outra questão é preciso, e aí entra num outro ponto que vamos entrar um pouquinho adiante, que é a praxis, né? É preciso criar uma concepção materialista prática e não teórica contemplativa. Quer dizer, quando ele vai estudar
vai interpretar, vai tentar explicar o mundo, ele não quer fazer isso simplesmente por uma simples erudição. Ele tem o objetivo de entender para transformar. É por isso que ele é um revolucionário, né? Não só é importante a observação, a teoria, como a atividade revolucionária no movimento operário, que foi, inclusive, a atividade de Marx, né? Daqui a pouco para o próximo. A outra questão fundamental em Marx é a história, é o materialismo histórico, é como ele vê a história. Ele diz, essa que eu disse que é uma frase, é bastante conhecido, e aí está condensado o que é o materialismo histórico, né? É quando ele diz, todos os estudos que ele empreendeu a respeito da história, das sociedades, da realidade, ele vai chegar a essa conclusão, que foi o fio condutor dos seus estudos e que ele resume. Na produção social de sua vida, os homens vão contrair determinadas relações necessárias e independentes da sua vontade. Por que independentes da sua vontade? Porque essas relações vão depender da base material em que ele está inserido. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade. Aqui eu chamo a atenção por uma questão interessante. Vocês já cansaram de ler infraestrutura, né? Marx jamais falou em infraestrutura. Ele fala a estrutura econômica da sociedade. Infraestrutura é o que fica abaixo da estrutura, né? Eu não sei o que será, embora 99% das pessoas, e muito sérias, usem infraestrutura da sociedade. Não, ele fala a estrutura da sociedade, é a base econômica sobre a qual vão se erigir pensamentos, ideologias, etc., etc. Aqui, de certa forma, há uma certa... Precisaria ser mais discutida essa questão da base superestrutura, que poderia ser mais discutido, mais ampliado, fica um pouco mecânico, né? Mas, se bem que Marx ele vai, em outras circunstâncias, falar da importância do pensamento, da política, né, para a influência na sociedade. Não é a consciência do homem que determina o seu ser social, mas, ao contrário, o ser social é que vai determinar a sua consciência. E ele vai dizer, ao chegar a uma determinada fase do desenvolvimento econômico das forças produtivas, as relações de produção começam a emperrar essas forças produtivas. E aí vem o momento da revolução social, etc., etc. Isso aí pode ser muito facilmente exemplificado quando nós pensamos tanto na escravidão, e aí podemos pensar no Brasil, as relações de produção escravistas, elas começam, com o desenvolvimento das forças produtivas, a emperrar o desenvolvimento. Porque, se bem que você tenha podido criar aqui no Brasil trazido algumas máquinas de beneficiamento de café, etc., dentro da escravidão, mas ela coloca um limite. Dali não passa, porque você não tem mercado interno, porque você não pode desenvolver essas forças produtivas com uma relação de produção escravista. Então, ele diz aí, é o momento da ruptura. A mesma coisa você vai ver na passagem da Idade Média para o capitalismo, né? Aquele mercado, aquela forma de produzir, aquela falta de mercado interno, ela vai ter que se transformar para abrir lugar a novas relações de produção capitalistas. Foi um processo muito longo, que dura 4, 5 séculos, né? Esse processo da chamada Idade Moderna, que vem do fim da Idade Média até a Revolução Francesa, mas é esse o pensamento do Marx em relação a forças produtivas e relações de produção. A gente pode depois voltar a essa discussão, né? Então, ele diz, o homem leva a cabo a sua história, ainda que o faça no meio que lhes é dado e que o condiciona. As circunstâncias são pré-estabelecidas, nas quais o homem age dentro de circunstâncias pré-estabelecidas, nas quais a estrutura econômica é decisiva em última instância. Isso é muito importante porque uma das maiores calúnias a respeito de Marx e dos marxistas é que ele era economicista. Se ele fosse economicista,
Se a economia dissesse tudo, você não precisava de revolução, não. É só esperar que as forças produtivas vão se desenvolvendo e lá vem a revolução sem que ninguém precise ter maior trabalho com isso. Não. Ele diz, em última instância. E essa questão, quando você, por exemplo, na história, você vem acompanhando o desenvolvimento da humanidade, desde o surgimento do homem, desde as comunidades primitivas, e vai acompanhando, é muito fácil você acompanhar como isso é perfeito. Você tem o desenvolvimento dos instrumentos de produção, você tem o desenvolvimento das forças produtivas, isso vai influir na sociedade que existe. Quando ela se complica, fica mais complexa, você vai ter necessidade de uma direção, de uma organização. É fácil. No capitalismo é mais complicado, porque o capitalismo entrou com tantas outras questões que é mais complicado você identificar isso. Mas eu penso que hoje em dia, com a barbárie batendo as portas, não fica tão difícil ver qual é a ideia do capitalismo, o que ele faz na cabeça das pessoas, né? A propósito, existem alguns filósofos espanhóis que estão trabalhando com o conceito de mutação antropológica, a respeito do que está acontecendo hoje em dia na cabeça das pessoas, né? E Gramsci tem uma frase que ele diz: o capitalismo cria um homem conforme as suas necessidades. Então, o que o Marx quer dizer é que você faz a história dependendo das circunstâncias que lhe são dadas. Mas isso não quer dizer que você seja um ente passivo diante daquela história, porque se assim fosse, nós não temos desenvolvimento. Está todo mundo mergulhado ali, você não sai dali porque não pode sair. Não é verdade. Você tem a possibilidade de ultrapassar, de entender, de explicar e, a partir daí, ultrapassar aquelas circunstâncias em que você vive, né? Então, vamos para um conceito. Isso aqui está muito bem colocado na questão que nós vamos entrar agora, no terceiro ponto, que é da maior importância, que é a praxis. Não é prática, não. É praxis. Porque prática, todo mundo tem prática de escovar os dentes todo dia de manhã, de fazer isso e aquilo, né? Não. A praxis é uma atividade voltada para determinado fim. Então, é uma noção fundamental do materialismo histórico, tão fundamental que Gramsci chamava o marxismo da filosofia da praxis, né? Outra vez, nós estamos aí ligados à teoria e prática, porque a praxis é uma atividade que ela é voltada a um determinado objetivo, a um determinado fim. Então, não é qualquer coisa. É conhecida... Marx diz a atividade mecânica, porque o homem está em permanente transformação. Ele está sempre se transformando. Então, aquela questão... E aí, como é que eu vou conhecer o homem? A essência do homem? É impossível, porque quando eu chegar lá, ele já se transformou. Mas você tem uma entrada para o conhecimento do homem, que é o trabalho, que é a atividade do trabalho. Então, essa é a primeira atividade na qual você pode entrar e identificar a posição do homem dentro da sociedade. É conhecido também quando Marx fala, por exemplo, da questão da abelha, da questão da formiga. Né? A abelha faz a colmeia é uma coisa perfeita, o formigueiro é perfeito, mas isso está no código genético da formiga e da abelha. O homem não. O homem ele tem que projetar para agir. E isso dá ao homem, a nós todos, né, em todos os sentidos, a dimensão trágica da vida humana. Você sempre está fazendo escolhas, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista individual. Você não tem necessariamente um caminho aberto à sua frente. Olha, vai por aqui, a história linear ela tem que ir por aqui. Não. Diante de cada momento, você tem várias possibilidades que se abrem. E tanto politicamente quanto individualmente, você escolhe uma. Se errar, né, não tem volta.
mas não há uma linearidade nas questões que se colocam. O que o historiador tem que explicar é porque foi aquele caminho e não outro que foi escolhido. E você vai explicar isso conforme o seu entendimento da sociedade, né? Bom, dito isso, vamos passar para o nosso Lenin, né, que é as posições do Lenin em relação ao marxismo. Vocês sabem, entre parênteses, antes de começar, eu indicaria livros muito importantes. Por exemplo, um livro do Luciano Gruppi, que se chama O Pensamento de Lenin. É muito interessante. Na época que o Luciano Gruppi era gente, porque depois virou casaca, né? Como o Bobbio também, está na moda. Depois você tem o livro do Gianni Freso, que se chama Lenin, Leitor de Marx, que é interessante. Mas eu aconselharia principalmente que vocês se voltassem para Boitempo e para o Arsenal Lenin, e fossem ler especificamente os livros que estão sendo publicados sobre Lenin. O Arsenal Lenin já publicou o Estado e a Revolução, os cadernos filosóficos, mas é só vocês irem ali na banca que vocês vão ver, e estão programados outros livros, porque nada como você ir ao original, né, ao clássico, para poder se desenvolver. Então, Lenin, vamos destacar duas coisas, né? Os estudos marxistas dele, desde cedo, e como ele diz, a análise concreta da situação concreta é a alma viva do marxismo. Ele dá aí o marxismo de Lenin, e eu não tenho dúvida, né, que foi o maior político que nós já tivemos. Eu não digo o maior teórico. Marx foi um teórico de maior importância que Lenin, porque trabalhou no outro sentido. Lenin, o que Lenin faz especificamente? Ele domina a teoria marxista e aplica a teoria marxista à realidade concreta de onde ele atuou e que ele estudou profundamente. Até há umas coisas interessantes. Eu não sei se vocês conhecem o livro dele, que eu vou citar já, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Aconteceu com este livro a mesma coisa que eu vi acontecer quando eu fazia a universidade, com 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que é um livro clássico de Marx, a análise das classes sociais numa determinada revolução. Então, tinha colegas que chegaram e disseram, mas é um horror, é cheio de detalhe, é cheio de partido fez isso, tal. E Lenin vai trabalhar com estatística. E tem muita gente que acha que marxismo não é teoria. Você tem uma teoria geral e aí, por aquela teoria geral, você explica tudo. É um ledo engano, né? Então, Lenin, ele começa a trabalhar, ele entra na política muito jovem, que vocês sabem que ele teve um irmão que participou do atentado que matou um tsar e foi enforcado. E ele fica muito impressionado com aquilo e começa a estudar, então, em relação a isso. Outro dia eu vi um livro idiota sobre Lenin, que vai dizer que num psicologismo barato, né, que toda a atividade dele se deveu à raiva que ele teve, à fúria que ele teve, porque o irmão foi enforcado. Então, ele dá à teoria esse sentido concreto, que, durante a exposição, eu vou chamando a atenção de como ele fez isso, né? O primeiro escrito de Lenin é de 1893, então ele tinha 23 anos. Chama-se Novas Orientações Econômicas da Vida Camponesa. Ele começa preocupado a estudar o campo. Por quê? Por causa de um grupo muito influente na Rússia, que era os Narodnik. Narod é povo. Eram chamados populistas. E que eles trabalhavam e tinham grande influência no campo russo. Era um grupo revolucionário, importante, etc. Mas este grupo, ele vai dizer o seguinte: a Rússia não vai passar pelo capitalismo. Agora, vocês prestem atenção na importância da teoria. Eles vão dizer: a Rússia não vai passar pelo capitalismo porque os camponeses estão sendo empobrecidos, eles estão perdendo, eles estão ficando cada vez mais miseráveis. Então, eles não vão criar um mercado interno. E sem mercado interno, você não tem capitalismo. Daí a conclusão que você não tinha... você passaria da exploração feudal ao socialismo. E Lenin vai dizer, não, está enganado. Mas como é que ele vai dizer não está enganado?
ele vai estudar num livro que eu acho fantástico, chamado O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Ele vai estudar, em determinadas regiões do campo, detalhadamente a economia camponesa. Quantos animais tem, como é que isso se transforma, em detalhes. E vai chegar à seguinte conclusão: os populistas estão errados. Nós estamos no caminho do desenvolvimento capitalista, porque esses camponeses que estão se empobrecendo, esses camponeses que estão perdendo, eles vão se tornar assalariados. E isso é capitalismo. O artesanato já está ligado à manufatura, e isso é capitalismo. E, a partir desse estudo da sociedade russa, é que ele vai mostrar que a Rússia não vai fugir do capitalismo. A Rússia vai passar por uma etapa capitalista. E tem mais, ele vai dizer que isso é muito importante, isso é muito progressista, diante do czarismo, diante da servidão da gleba, que tinha acabado em 1862, mas ainda continuava de muitas maneiras, né, aquela sociedade camponesa. Então, ele vai, a partir do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que é de 1898, ele vai mostrar que não era... eu vou insistir isso o tempo todo. Não se trata de ficar especulando se pode haver ou se não pode haver capitalismo na Rússia. Você tem que se aprofundar na pesquisa, no estudo, para então afirmar, com base nas fontes teóricas que você levantou, da possibilidade ou não do surgimento do capitalismo na Rússia. E dizia, este é um fato altamente progressista, né, da maior importância. O concreto, ele dizia, você tem que estudar a realidade concreta. E o que é o concreto? É a união de todas as multiplicidades que existem numa determinada realidade. É a relação entre a teoria e a prática. Isso torna, e é isso que faz a objetividade científica, né? Então, também quero chamar a atenção que entre teoria e prática, da mesma forma que nós falamos entre quem conhece e o objeto do conhecimento, você não tem... O que é mais importante, a teoria ou a prática? Isso você vê muito. O que é mais importante? É a teoria ou são os dados empíricos? Os dois. Você não faz teoria sem ter os dados empíricos. E não adianta nada você ter um monte de dados empíricos se você não tiver uma teoria para interpretá-los e para chegar a uma conclusão em relação a eles. Você faz um catálogo telefônico, você levanta dados importantes para outro que venha pesquisar com seriedade. Então, você não pode separar. A teoria e a prática, eles estão profundamente unidos, né? E a importância das conclusões teóricas, eu não sei vocês, não sei quantos aqui são estudantes, quantos estão fazendo pós-graduação, não sei. Mas, na pós-graduação, a maior dificuldade dos alunos é que diabo é isso de embasamento teórico? Não sei. Bateu no embasamento teórico, fica todo mundo... É a hipótese e o embasamento teórico. Fica todo mundo desesperado. E não entende que sem este... Todos nós temos o embasamento teórico. Às vezes, ele não é claro para nós, mas nós temos. Eu dou um exemplo na questão de classes sociais. O conceito de classe, conforme o teu conceito de classe, e o teu conceito de classe expressa o embasamento teórico que você tem. Ou você tem um conceito de classe marxista, por exemplo, né, que as classes são definidas principalmente, não só, pela sua ligação com a produção, ou você acha que a classe é como os americanos, né? Tem classe A, B, C, D, menos A, menos B, menos C, dependendo do salário, dependendo do que você troca. Isso não te dá, a meu ver, nenhuma base para você entender nada. A meu ver, não. A não ser você ter um amontoado de coisas. Mas se você está pensando, se você tem uma base marxista, se você pensa que a classe está ligada a uma determinada posição, isso te leva também a uma questão da ideologia. Quer dizer, a ideologia, ela está ligada, é a maneira de ver de uma determinada classe social. Então, a rigor, antes de entrar na ideologia, por exemplo, o que somos nós, estudantes, professores, isso e aquilo que somos?
o americano vai classe média, ABCD, né? O Marxismo vai dizer camadas médias urbanas. Nós não somos uma classe social. Porque a classe social ela está basicamente ligada à produção. Ou como força de trabalho, ou como dona das forças produtivas. Então, se você está fora, você não é uma classe social. Você é uma camada média, por exemplo. Quer dizer, essa é o que eu aceito. É que eu digo, você pode aceitar outra definição, mas justifique teoricamente a sua definição. Eu digo de saída, não vai justificar nada, vai ficar nas ABCD, né? Mas, e se você parte, eu quero mostrar para vocês a importância da teoria para você enfrentar a prática, a situação prática. Se você parte que, então, as camadas médias urbanas não são uma classe social, isso Marx trabalha com isso exatamente no 18 Brumário, é onde ele mais trabalha com essa questão. Você não tem uma ideologia própria. Como ele diz, as camadas médias urbanas, elas flutuam ou, conforme a época, para a esquerda ou para a direita. Nós temos vários exemplos disso na história. Mas elas não têm uma ideologia própria. E isso eu vou só colocar aqui para provocar, para vocês pensarem depois. Então, é por isso que eu digo, você, no governo, na ditadura militar, são os militares que estão dominando? Não. Eles não são um simples instrumento, mas eles não têm uma ideologia própria que possa levar a organização de um programa, de uma perspectiva. Aliás, não tiveram. O próprio Geisel disse isso, nós nunca tivemos programa nenhum. Então, eu quero que vocês compreendam. Isso vem o quê? Do teu embasamento teórico numa posição de classe. E, com isso, o Lênin vai trabalhar muito quando ele estiver em plena luta revolucionária. Nós vamos chegar lá. Vou me apressar um pouco. Outra questão fundamental em Lênin, que vocês devem ter ouvido alguma coisa hoje de manhã, é a questão do partido político. Eu quero antes chamar a atenção que, em toda a vida política, a atividade política do Lênin, você vai ver, ele tem uma atividade política antes da Revolução de 1905. Antes disso, a posição dele é estudar o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, como se comportam as classes sociais em relação a isso, e, para ele, a revolução é uma revolução burguesa. A revolução que se coloca na Rússia é uma revolução burguesa. Ele vai insistir nisso, a gente vai voltar a isso. É uma revolução contra o czarismo, contra o absolutismo, porque ele vai estudar exatamente a situação concreta da Rússia e a posição política das diversas classes sociais. Então, em 1905, que é a revolução que vai durar até o final de 1907, né, foi uma brutalidade de uma repressão, é quando são criados os sovietes. E ele vai continuar afirmando, nesse momento, né, que a revolução era uma revolução democrática para a derrubada do czarismo, mas já com uma participação importante da classe operária. Não tanto com a hegemonia da classe operária, mas com uma participação ativa da classe operária. Depois, durante o período da repressão, que vai de 1907 até praticamente 14, a guerra, né, ele vai voltar a essa luta pela democracia. Isso eu vou insistir nisso, vocês vão ver, porque uma das coisas que Lênin é mais acusado é de ser um antidemocrático de carteirinha, e que isso é uma mentira absoluta, porque as pessoas ficam repetindo coisas, né, sem ter a menor noção. Outro dia, uma conhecida minha disse, eu não sou gramsciana. E como tinha muita gente, eu fiquei com vergonha de perguntar ela, o que você leu de Gramsci? O que você entende de Gramsci? O que você entende por ser gramsciano? Quer dizer, então, a gente tem que estar muito atento a essas questões, né? Porque papo de botequim, você pode achar o que você quiser, mas na hora que tiver com seriedade, você tem que... Pode achar, mas tem que comprovar por que você acha. Você vai ter uma posição do Lênin durante a guerra, você vai ter uma posição de Lênin durante o ano de 17, nós vamos depois ver isso. Nós vamos ter uma posição do Lênin durante a Guerra Civil, uma posição do Lênin no fim da Guerra Civil com a NEP. Ele deixou de ser marxista? Absolutamente. Nunca foi tão marxista. Quer dizer, ele, imbuído da teoria, manejando a teoria,
ele soube enfrentar, na perfeição, diria eu, política, perfeito sempre ninguém é, mas com absoluta seriedade científica, as diversas situações que estavam ocorrendo na Rússia, né? Então, vamos ver sobre o partido, que vocês devem ter escutado falar um pouco hoje de manhã sobre ele. Espera aí. Isso era para ter vindo antes, eu já falei, mas fica aí um pouco. Então, Lenin, isso eu já comentei, eu vou passar, tá ok? Lenin sobre o caráter da revolução. Ele vai todo o tempo, né, isso ele está falando para a criação do partido que chamava-se Partido Social Democrata Russo, PSDR, que vocês vão ver muito em livros, né, de 1898, que vai lutar pela criação do partido. Ele vai dizer, a classe operária, a luta da classe operária é uma luta política. E veja só, ele não está dizendo que a luta da classe operária é uma luta econômica, mas nós vamos ver que em nenhum momento ele despreza a luta econômica. Mas ele coloca, e vocês vão ver depois, quando ele for definir o que é um partido político, por que ele chama atenção para isso. É uma luta econômica, é uma luta política para a sua emancipação. Seu primeiro objetivo é a conquista da liberdade política. É uma luta política, mas o primeiro objetivo não é um objetivo socialista. É o objetivo de conquista da liberdade política e de, portanto, acabar com o absolutismo, com o czarismo, né? Sem separar-se do movimento operário, ele deve defender todos os movimentos sociais dirigidos contra o poder absoluto do governo autocrático, contra a classe da nobreza fundiária privilegiada e contra todos os vestígios de servidão da glebe e da divisão em castas que limitam a liberdade de concorrência. Quer dizer, ele está quase todo o tempo mostrando que, dada a situação econômica e política da Rússia, a luta era uma luta pela liberdade contra o absolutismo. Outra questão, outra indicação muito importante dele, e que também é muito atual, para quem se interessa por política, é a luta por reformas. Essa colocação dele é muito importante. Ele diz, a luta pelas reformas não é uma correção de Marx, porque Marx falava na Revolução Socialista. Marx acreditava, e tinha base para acreditar, em meados do século XIX, a Revolução de 48, com todas aquelas lutas na França, ele tinha base para acreditar que o capitalismo estava falindo, que a Revolução Socialista se aproximava. A situação do Lenin, em que vive o Lenin, é outra, né? Ele diz, você lutar pelas reformas não é ficar corrigindo Marx. Em nada, a queda brusca do capitalismo, etc., que ele já fala. Quando Marx diz no manifesto que não se pode separar o movimento que luta pelo novo sistema do movimento operário e, portanto, pelas reformas. Quer dizer, é uma interpretação que ele dá, que a luta pelo novo, a luta pela transformação social, ela não pode ser separada da luta do movimento operário. E a luta do movimento operário é essencialmente pelas reformas, né? E como fica evidente, então, a luta pela reforma não implica, isso nós já vimos. Outra questão que Lenin coloca, que eu acho também da maior importância, é a seguinte: se você apoiar isso, vejam a atualidade disso, as reivindicações liberais da grande burguesia, não quer dizer que você está apoiando a grande burguesia, não. Você apoiar as reivindicações democráticas das camadas médias urbanas da pequena burguesia não quer dizer que você esteja apoiando a pequena burguesia, não. Ao contrário, você está lutando por essas questões justamente para acabar com elas. E elas sozinhas não são capazes de levar ao fim essa luta. Nem a burguesia pela democracia, nem a pequena burguesia ou as camadas médias
pela liberdade democrática, etc. E ele vai dizer, é preciso que o proletariado participe dessa luta para dar a ela um novo conteúdo, para fazer com que ela avance, né, nessas lutas. Né? Ele vai fazer, isso ele tira do marxismo, uma relação absolutamente dialética entre política e classes sociais. Quando ele diz, você apoiar a reivindicação de uma classe social como a burguesia, não quer dizer você apoiar a burguesia. Ele vai ver essa relação entre a reivindicação que ela faz e os seus interesses fundamentais. Né? A classe operária ela pode assumir e conduzir essas reivindicações, se elas estão no sentido de avançar e dar a elas um conteúdo de classe. Não, ela luta pelas reformas que algumas camadas da burguesia e da pequena burguesia estão lutando, mas dando a essas reformas um outro conteúdo. Em 1897, em Tarefas dos Social-Democratas Russos, ele dizia o seguinte, eles sempre insistiram entre as tarefas socialistas e as tarefas da democracia. Tanto a agitação econômica quanto a política são igualmente indispensáveis para desenvolver a consciência de classe do proletariado. Quer dizer, não adianta você ficar só com grandes teorias, não. Você tem que ligar também à luta concreta do proletariado. E agora é uma questão muito interessante, muito importante de Lenin sobre o partido político. Porque quando você lê vários estudos marxistas sobre partido político, eles sempre vão colocar o partido político é uma organização mais um programa. Evidentemente, esse programa é entendido como um programa ideológico, não é? Não pensem nos partidos políticos que nós temos aí, não, que não vai dar certo. Mas o Lenin vai acrescentar, o programa, o partido não é só uma organização e um programa. O partido é a relação que existe entre a teoria e a ação. O partido é praxis. Essa é uma noção inteiramente nova de partido que Lenin levanta. E é a partir desta posição que, a meu ver, ele vai ter a discussão com Rosa Luxemburgo. A partir dessa ideia dele da importância primordial do partido, não só como organização, não só como um programa, correto, evidentemente, e uma organização que vai depender da situação da época. As pessoas dizem assim, o partido de Lenin era um partido que tinha que ser clandestino, tinha que ser clandestino porque na Rússia era uma clandestinidade absoluta. Se você está na Itália o partido não era clandestino, era um grande partido de massa. Quer dizer, não depende da vontade do Lenin se vai ser clandestino ou se não vai ser clandestino. Depende da sociedade em que ele estava vivendo. Então, essa relação da importância do partido, eu acho primordial para nós entendermos a importância que Lenin dava ao partido político, que ele deu sempre, né? Apesar de insistir e é interessante, apesar de, nesse momento, ele insistir na importância da organização, ele vai admitir que social-democratas que não fossem bolcheviques e outros grupos de esquerda participassem das discussões, mas colocando limites. Você pode participar da discussão à vontade, agora não pode sair dos limites do marxismo, não pode sair dos limites que nós colocamos para a transformação revolucionária. Quer dizer, durante muito tempo, inclusive, dentro do partido bolchevique, inclusive depois da Revolução de 17, havia direito de facção, havia direito de você ter posições diferentes. Havia o centralismo democrático, mas havia o direito de você discutir amplamente as suas posições. A situação histórica que ele viveu era muito diferente da situação que Marx viveu, nós já vimos, né? A situação de meados do século XIX, em meados do século XIX, você ainda não tem o imperialismo. E quando nós estamos falando, Lenin fala em imperialismo, ele não está falando no imperialismo político. Né? Você, mas tinha imperialismo em Grécia e Roma. Era o imperialismo político. O conceito aqui é econômico. O imperialismo é concentração de capital, é monopólio. O imperialismo é a junção do capital financeiro e do capital industrial, é monopólio.
Isso você só vai ter no final do século XIX. A consolidação do imperialismo. Na época de Marx, isso não havia, né? Então, a situação histórica era bastante diferente. E Lenin vai dar a sua posição. A teoria de Marx não é alguma coisa intocável, não é uma Bíblia, não é um credo, não é o dogmático, você crê ou morre, né? Ele estava convencido que o que ele fez, o que Marx fez, foi colocar as pedras fundamentais da ciência que os socialistas devem desenvolver em todas as direções, se não querem deixar-se ficar longe da vida real. É isso que Lenin fará várias vezes, inclusive com o livro dele, O Imperialismo, que ele vai escrever, assim como o Estado e a Revolução, em 1917, em meio à luta. Então, esse livro, que é fundamental para definir a situação econômica na qual ele vivia, muito diferente da de Marx, ele vai escrever no momento que não tem, vamos dizer assim, a qualidade teórica abstrata que Marx faz no Capital. Não era o objetivo dele. O que ele quer com isso? Ele quer mostrar as transformações ocorridas na economia para daí tirar as conclusões de qual seria a atuação política que os revolucionários deveriam ter. Então, isso aí também é da maior importância. Outra questão, que vocês vejam que ele está colado ao marxismo. Ele não está se desfazendo do marxismo, ele está utilizando a teoria marxista como ela deve ser utilizada, para um guia para a ação, e não alguma coisa dogmática, né? E ele vai aqui tratar da questão da ideologia. Entre parênteses, para Marx, ideologia é pejorativo, é um termo pejorativo. Ideologia é a falsa consciência. Isso, Marx trabalha o termo ideologia assim. Lenin não. Lenin vai entender ideologia como uma perspectiva de classe, uma projeção de classe. Até autores, o Mannheim, por exemplo, no livro dele, Ideologia e Utopia, ele vai fazer uma diferença. Ele vai chamar de utopia o marxismo, né? E você pode chamar de ideologia a falsa consciência, mas é preciso você explicitar o conceito. De um modo geral, Lenin usa o conceito ideologia ligado à visão de mundo de determinada classe. Então, ele vai falar ideologia proletária, ideologia burguesa, ideologia camponesa. Ele vai usar o termo ideologia ligado à classe, a uma classe, determinada classe social. E isso também está ligado, de alguma forma, à discussão que ele teve com Rosa Luxemburgo, que vocês devem ter escutado hoje de manhã, né? Para ele, o ideólogo, ele só é ideólogo quando ele precede o movimento espontâneo, indica o caminho a esse movimento espontâneo. Sabe resolver, antes que outros, todas as questões políticas, táticas e organizativas que se colocam. O que ele está dizendo? Que o ideólogo é aquele teórico que consegue perceber as questões fundamentais dentro de um movimento espontâneo e organizá-las. Para isso, é preciso considerar criticamente esses elementos espontâneos. Quer dizer, não é só, é massa, é um espontâneo, então é bom. Não. Ele vai dizer, é preciso você mostrar os perigos e os defeitos e saber lidar com esses elementos até elevá-los a uma consciência da realidade, né? Isso ele vai trabalhar em Que Fazer, que ele escreve em 1901, 1902. Ele diz, o movimento espontâneo é uma forma de consciência, mas é uma forma embrionária de consciência. Porque o movimento espontâneo, de qualquer forma, é um movimento, você está lutando ali. É uma forma embrionária. Uma luta tredionista, que é uma luta trabalhista. Esse é o movimento espontâneo. E por que isso é importante? Porque mais tarde, a gente vai ver aqui, Lenin vai dizer que a ideologia marxista, ela vai à consciência de classe, vai ao movimento operário de fora. E as pessoas, que homem elitista. Ele está dizendo, de fora
do movimento trabalhista, de fora do movimento trade-unionista. Porque o movimento espontâneo da classe operária só pode criar esse tipo de consciência trabalhista, sindicalista, trade-unionista, né? O operário não pode alcançar por si mesmo a consciência política, é só a trade-unionista, que é unir-se contra os patrões, reivindicar as melhorias de salário e de trabalho, e deve-se aproveitar essa luta para transformá-la numa luta contra o czarismo, contra a autocracia. A questão é saber como elevar a luta pelas reformas ao nível das reivindicações políticas, o que envolve o problema decisivo, que é a questão do poder, que deve ser introduzida, né? E aí nós vamos à questão colocada por ele, que é muito discutida, a questão da consciência de classe. Que quando ele diz, os anarquistas, então, quando discutem, eles pegam muito esse termo. Olha o elitismo do Lenin. Quer dizer, os operários são um bando de idiotas, tem que vir o intelectual de fora para ensinar a ele. Essa questão da consciência que vem de fora, ela está muito ligada a isso, a essa perspectiva teórica do Lenin. O movimento espontâneo da classe operária, ele é capaz de chegar, atingir o nível trabalhista do movimento operário, do movimento que se desenvolve buscando as reivindicações, aumento de salário, melhoria de trabalho, etc., etc. Ele diz, é preciso que venha de fora uma consciência revolucionária que ultrapasse, melhor dito, essas reivindicações econômicas e as transforme em política. E aí ele vai dizer, o único campo em que se pode alcançar essa consciência é o campo das relações de... Vejam bem, ele diz, você não pode alcançar essa consciência política apenas dentro do movimento operário. Essa consciência política tem que ultrapassar os limites do movimento operário. O movimento operário, ele tem que adquirir uma consciência que faça com que ele represente também as outras classes e a sua relação com o Estado, com o poder. É só a partir daí que ele vai se tornar uma força hegemônica consciente de classe. É nesse sentido que Lenin insiste, e aí é debate dele com Rosa Luxemburgo, que essa consciência deve vir de fora. Que ela não deve ser apenas... E ele vai dizer, isso tem que ser alcançado por meio da ciência. E aí você diz assim, Lenin achava que o operário não era capaz? Não. De um modo geral, a ciência não é uma coisa que você adquire de uma hora para outra, né? Não rapidamente você... Não, a ciência é um caminho muito difícil, muito duro, muito íngreme. Mas um exemplo de que ele jamais achou que a classe operária não pudesse chegar a esse nível, o livro dele, Imperialismo, é muito baseado no livro Capital Financeiro de Hilferding, que era um operário. Um operário que estudou, que saiu daquele... conseguiu estudar, conseguiu dominar uma série de aspectos da ciência, né? E ele vai dizer, o que está aí, a contradição fundamental da... Não passei. Essa contradição fundamental, que o operariado deve tomar consciência dela, é a contradição entre proletariado e burguesia. E entre burguesia, é isso que permite você, quando entende essa contradição, você captar a contradição é fundamental da sociedade. A única força capaz de resolver essa contradição é justamente a classe operária. No momento em que se forma uma teoria revolucionária socialista, ela não é simplesmente mais uma força produtiva. Ele está outra vez separando a questão econômica, a questão espontânea, da questão revolucionária organizativa. Quer dizer, na hora que ele toma consciência de classe, o que quer dizer isso? Que ele entende a sociedade, que ele entende a contradição fundamental entre burguesia e proletariado, que ele entende que não se trata de conseguir melhorias para a sua situação econômica, trata de acabar com a exploração burguesa, trata de acabar com a má-valia, trata-se de tornar uma sociedade sem classe. Na hora que ele compreender isto,
ele vai ser capaz de ter projetos e programas para toda a sociedade, que vão interessar a toda a sociedade. E, por outro lado, também torna-se um movimento social. É interessante isso que ele diz. Ele deixa de ser apenas uma força produtiva, mas também é um movimento social, que já se expressou em lutas antagônicas, né, com a propriedade capitalista e sua função histórica. Então, ele vai perceber essas questões. Outra questão, a teoria como consciência da experiência histórica. A teoria você vai formular também e organizar a partir da sua experiência histórica. Ela não sai do nada, né? Ela tem uma base no estudo e ela vai se formar através de uma experiência histórica. A relação consciência e experiência ela não é imediata. E aí vem outra questão fundamental de Lenin em relação ao partido político. Essa relação, para Lenin, vai se dar através do partido político. É o partido político que vai ligar a experiência concreta da classe operária à sua consciência de classe. É através do partido político, que é quem liga a teoria ao movimento. É a teoria revolucionária que permite ir além da experiência imediata e que faz uma análise além das aparências e captura o essencial. Essa indicação de Lenin é fundamental. Ele tem, inclusive, uma frase que ele diz o seguinte: sem teoria revolucionária não há revolução. Não há experiência revolucionária. Ele vai... Aí você diz, mas era... Não. Ele até debochava daqueles que ficassem só na teoria e contava até uma história. Eu não sei se é dele ou se ele contava. Que havia um homem que achava que a teoria era tudo. Então, ele ficou anos trancado estudando tudo que ele podia estudar. E, no meio da Revolução, ele se achou já, estou pronto. Saiu na rua, vestido com aquele traje antigo de burguês e acabou levando um tiro. Porque ele achou que ele ia primeiro estudar tudo que tinha que estudar para depois, então, tentar fazer alguma coisa. E aí vocês vejam a riqueza dele em relação ao partido, né? O partido se forma quando a teoria se articula com o movimento operário. Quer dizer, é preciso que você tenha essa articulação, teoria, movimento operário, teoria dada pelo partido, que, ao mesmo tempo, se une na experiência das lutas do movimento operário. É a partir daí que você forja um instrumento revolucionário, que é o partido político, né? Então, a teoria se realiza no partido, no seio de sua vanguarda consciente. O militante comunista deve ter uma consciência teórica crítica, porque ele recolhe as reivindicações do movimento operário espontâneo, corrige os oportunismos, os extremismos, supera as contradições e chega a uma definição coerente do programa político teoricamente fundamentado. Daí, para ele, isso deve vir de cima do movimento da consciência teórica e da iniciativa política. Essa é uma questão que pode ser discutida, né? Eu acho que Lenin tinha razão, porque ele vai dizer o seguinte: é impossível para o operário, trabalhando, naquela época, 12, 14 horas por dia, com pouca instrução, ele se apossar da teoria. Ele é capaz de se apossar da teoria e de entender a teoria, ela vindo de fora. Então, isso é uma das coisas que... E depois ele vai reafirmar. E dentro do partido, o núcleo dirigente. Porque também a gente não pode esquecer que uma questão absolutamente... Você não encontrou no mundo outra situação dessas, aquele núcleo dirigente da Rússia. Você pega Lenin, Trotsky, Bukharin, Zinoviev, Kamenev, e vai citando por aí. O mínimo, o que sabia menos língua, sabia 6 idiomas, todos eles entendiam de filosofia, quer dizer, nunca mais no mundo você reuniu aquele grupo. E, com consequências trágicas, esse grupo era muito menos representativo da sociedade russa do que o atraso do Stalin, sem dúvida nenhuma. O Stalin representava muito mais uma sociedade que eles mesmos chamavam, às vezes, pejorativamente, de asiática, muito mais atrasada, né? Enfim.
essa questão, então, dele vai ser primordial. 15 minutos, tá? Hã? Faltam 15 minutos. Tá, estou terminando. Aqui ele vai também colocar que vanguarda e classe são conceitos diferentes. A vanguarda é a classe organizada no partido. E aí, outra vez, vocês veem a importância que ele dá ao partido. O essencial, na teoria do partido de Lênin, é a relação entre consciência e espontaneidade. Então, o partido é absolutamente imprescindível, independentemente dele ser legal, ser clandestino, não sei o que for, mas a figura organizativa do partido político. Entre sujeito e objeto, elemento de unificação entre a teoria que interpreta e a ação que transforma, na unicidade da praxis revolucionária. Então, a importância do partido para ele é absoluta. Eu queria agora, vou correr mais um pouquinho, entrar na Revolução Russa, para mostrar, aqui não se trata de discutir a Revolução Russa, mas para mostrar as posições de Lênin diante da situação objetiva. Então, você vai ter aqui o caráter da Revolução. Essa afirmação dele também é muito interessante. Vocês veem que ele não se prende a questões assim, é isso, é aquilo outro. Não. Ele vai dizer, a Revolução Russa ela não é burguesa, porque entre as forças motrizes do atual movimento revolucionário, a burguesia não está. Mas ela também não é socialista, já que não pode, de nenhum modo, levar o proletariado ao domínio indivíduo, ou seja, a ditadura naquele momento que ele está falando, né? A alternativa não é revolução burguesa ou revolução proletária. É uma revolução burguesa feita pelo proletariado. Essa indicação dele é perfeita. E é um pouco você dizer assim, às vezes a pergunta ela é mal colocada. Eu pergunto assim a você, quer morrer de tiro ou de faca? Aí você fica pensando, né? A resposta é, eu não quero morrer, nem de tiro nem de faca. Quer dizer, não entrar em determinado tipo de pergunta que te leva a uma armadilha. Quer dizer, ficar se discutindo a revolução é burguesa, a revolução é proletária. Ele disse, não, ela é uma revolução burguesa porque ela não é uma revolução que leve agora o proletariado ao poder. Mas ela não é burguesa porque a burguesia está fora. Então, essa compreensão dialética do Lênin é que o levou aonde levou, a ser o político que ele foi, né? E é interessante também que vocês vão ver no decorrer da Revolução Russa como ele vai mudando as suas posições a partir de um profundo conhecimento da realidade na qual ele está trabalhando. E agora entramos num aspecto que eu acho fundamental para quem diz que Lênin era um ditador antidemocrático, né? Ele vai falar todo o tempo que a democracia é imprescindível. Sem a democracia, você não tem socialismo. Isso Lênin insiste de várias maneiras, em vários momentos, né? Eu não vou ler, que está aí escrito, né? Outra questão, isso aí eu estou me lembrando, por exemplo, de várias passagens do Partido Comunista aqui no Brasil, por exemplo, né? É de você chegar num determinado momento, a Revolução de 30, e dizer, não tem nada a ver com isso, isso é uma luta entre dois imperialismos. Quer dizer, a não compreensão que uma luta que é importante para a população, que é importante no sentido de fazer avançar a democracia, você deve entrar nela para tentar modificá-la, para dar um outro rumo, para forçá-la num outro sentido, né? Essa frase dele é contundente, né? Quem quer marchar para o socialismo por um caminho que não seja o da democracia política chegará inevitavelmente a conclusões absurdas e reacionárias, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Isso nós vimos depois realizado na prática, né, da União Soviética. O marxismo ensina, tudo isso ele está dizendo antes de 17. O marxismo ensina ao proletariado não se afastar da Revolução Burguesa, não ser indiferente, não abandonar a direção da Revolução Burguesa à burguesia.
Outra questão aqui, que não está aqui nos slides, é que uma discussão que ele teve com Rosa Luxemburgo, né, vocês devem ter visto hoje aqui, que já falei, é que a Rosa Luxemburgo dizia que havia, além da questão do partido, que ela achava que devia ser espontâneo, todo mundo devia participar, ela disse que Lênin era mais um guarda civil dentro do partido do que propriamente um revolucionário, mas, insistem, fogo amigo. Os dois se respeitavam muito, os dois se admiravam muito, eram dois grandes revolucionários, e logo que se dá a Revolução Russa, a Rosa Luxemburgo foi a primeira a apoiar totalmente a Revolução Russa. Eram divergências, aliás, muito saudáveis entre dois revolucionários que falavam com seriedade, né? Uma questão também que eles discutiram era a questão do oportunismo da classe operária. A Rosa Luxemburgo, ela dizia que a classe operária tinha aspectos oportunistas porque ela vivia uma dualidade. De um lado, ela era explorada pelo patrão. Então, isso a fazia revolucionária. Mas, do outro lado, ela dependia do patrão. Ela dependia dos favores do patrão, do que o patrão concedesse, etc. E permanecia no limite das reivindicações que não discutiam o sistema capitalista. Quer dizer, vocês veem hoje em dia mesmo, as maiores reivindicações que você tem, ninguém está colocando o capitalismo em xeque, né? Muito. Para Lênin, a explicação estava na categoria da aristocracia operária. Ele disse, na categoria da aristocracia operária, um pequeno segmento da burocracia operária que usufrui uma parcela dos lucros da indústria, dos lucros do patrão, que vem da exploração das colônias, de uma posição privilegiada do país no mercado mundial. Isso faz com que um grupo da classe operária pequeno tenha uma condição privilegiada, e daí vem o oportunismo. E a limitação da ação sindical, que se refere especificamente a categorias profissionais mais qualificadas, isso aí também ocorria. Então, aquele grupo tinha mais possibilidade de sucesso. Agora, a questão da ligação com as massas, que era fundamental para ele. Ele não despreza por causa disso, ele não está desprezando de nenhuma maneira você lutar pelas reivindicações operárias, não se trata disso. Mas nenhuma reforma, isso também da maior, pode ser estável, autêntica e séria se ela não for apoiada por métodos revolucionários de luta de massa. Não tem reforma que se mantenha e que vá adiante por isso. Se não unirmos a luta pelas reformas com os métodos revolucionários do movimento operário, o partido pode se transformar numa seita, distanciar-se das massas, etc. Esse é um sério perigo para os revolucionários. E volta a insistir na importância da democracia. Isso, para ele, é fundamental. Isso aí depois a gente pode discutir, né, como é que ficou a União Soviética e o stalinismo com essas posições todas do Lênin. Outras colocações dele, uma, inclusive, de 1916, em que ele vai falar, de novo, insistir na importância da democracia. Agora, eu vou tentar resumir. E essa luta pela democracia que ele coloca aqui é aquela luta constante pelas reivindicações operárias, pelas conquistas democráticas, contra a autocracia, etc., né? Agora, essas teses de Abril, não vai dar tempo de discuti-las todas, eu só queria chamar a atenção o seguinte: até então, o Lênin vem discutindo a questão da revolução burguesa na ordem do dia, ele vem discutindo a importância da luta democrática, etc. Ele não muda de opinião.
Mas ele, quando chega, dia 7 de abril, ele chega a Moscou, que ele estava exilado, em Berlim, ele chega a Moscou e lê as teses de Abril, que, a meu ver, são a certidão de nascimento da Revolução Russa. E, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que ele vai falar, primeiro, apesar dele apoiar, ele vai dizer, na tese, nenhum apoio ao governo provisório, ganhar mais, depois ele vai dizer, num determinado momento, que a revolução não é socialista. Para suas posições, né? Ele luta por conquistar a maioria, que você não deve, de maneira nenhuma, depois da conquista dos soviéticos, agora vão apoiar o governo provisório, o governo de Kerensky, que derrubou não foi Kerensky que derrubou o Tsar, foi a Revolução de Fevereiro. Kerensky assume um governo liberal, melhor do que a aristocracia, do que o tsarismo, claro que muito melhor. Mas o Lenin diz, depois da experiência dos soviéticos, é um retrocesso brutal você apoiar, você lançar a palavra de ordem de apoio ao governo provisório. Nenhum governo, apesar de toda a importância, etc. Se quem achar primeiro me fala. Tem uma tese em que ele vai dizer nosso governo não é socialista. 8. Embora a implantação do socialismo não fosse tarefa imediata. Aqui não são as teses, eu estou resumindo as teses, né? Mas ele vai dizer, a implantação do socialismo não é uma tarefa nossa imediata. Nós não temos força para, isso em abril, para implantar o socialismo. Mas nós devemos organizar, através dos soviéticos, a distribuição dos gêneros e unificar os bancos para controlar o dinheiro, para controlar as finanças. Mas o que eu quero chamar a atenção é a questão dele frisar, em nenhum momento Lenin falou, vivemos numa sociedade socialista. Ele fala, ele vai falar, já ele vai para a ditadura do proletariado, nós já vamos... Aqui fica mais claro, olha. Depois da Revolução de Fevereiro, ele vai colocar, nossa tarefa imediata não é a instauração do socialismo, tão somente a passagem do controle da produção social e da distribuição pelos soviéticos. Ele deu a maior importância aos soviéticos e não admitia que se tomasse qualquer iniciativa revolucionária antes de ter maioria nos soviéticos. Você torna possível o poder político, você ainda não tem, os operários ainda não têm condição de ter o poder econômico. E com a Revolução, é interessante, não temos tempo para falar isso, mas ele vai falar, inclusive, durante muito tempo, pelo caminho pacífico da Revolução. Enquanto não for necessário, enquanto não nos atacarem, qual é a nossa luta? Não apoiar o governo, dar viva aos soviéticos, apoiar os soviéticos. Ele diz aqui, todo o apoio aos soviéticos e não ir para a luta aberta contra o governo provisório. Nesse momento, há um grupo ligado aos soviéticos em Leningrado, porque o Kerensky voltou à guerra e foi um fracasso total, porque a palavra de ordem de Lenin era paz, pão e liberdade, e terra. Kerensky não acaba com a guerra, volta à guerra, foi um fracasso total, e há uma revolta muito grande da população. E os soviéticos e um grupo de partidos de esquerda quer ir para a rua para a luta armada. E Lenin e os bolcheviques são contra, mas perdem, não conseguem conter. Eles vão para a luta armada, o Kerensky se aproveita disso, e foi uma repressão, empastela o jornal bolchevique. Lenin teve que fugir, teve que ir para a Finlândia, os bolcheviques foram colocados na clandestinidade. Então, esse momento
isso mostrou que os bolcheviques tinham razão. Mas aí vem a intervenção dos guarda-brancas, junto aos czaristas, o general Kornilov, que vai dar um golpe de Estado, e Kerensky teve, então, que recorrer à massa para evitar esse golpe. Aí, neste momento, os bolcheviques vão ganhando poder cada vez mais e ganhando a maioria nos soviéticos. É nesse momento que Lenin dá a palavra de ordem de todo o poder aos soviéticos, de tomada do poder, que, em Leningrado, foi um passeio. A Revolução Bolchevique, isso é mentira. Em Leningrado, Kerensky fugiu vestido de enfermeira, sei lá, deixou tomando conta do Palácio de Inverno um grupo de mulheres, um batalhão de mulheres, e morreram 2 ou 3 pessoas. A luta maior foi em Moscou. Em Leningrado, a tomada do poder foi absolutamente pacífica. E Lenin vai, então, ter toda a sua teoria sobre a ditadura do proletariado. Eu estou falando rápido para não tirar tempo da nossa discussão, e algumas coisas que foram passadas às corridas, a gente levanta na discussão. Ele vai dizer: a ditadura do proletariado é o proletariado no poder. E aí, Marx já tinha falado disso. O objetivo do socialismo, do marxismo, é derrubar o Estado, é acabar com o Estado, não é transformar o Estado, é fazer pedacinhos do Estado. Mas você não faz isso de uma hora para outra. Você tem que ter um período de transição, e este período de transição é o período que é chamado ditadura do proletariado. Esse período que vai ser um período que... Aí entramos em outro tipo de discussão, né? Que é, ao mesmo tempo, o caminho da extinção do Estado. E, sobre isso, ele vai falar o seguinte. Não sonhamos... Isso aqui é muito importante. Não é a questão de botar abaixo, por nossa vontade, de uma hora para outra, o Estado. Isso é utópico. É preciso acabar com o Estado aos poucos. Ainda há necessidade de uma série de questões. Você não pode, de uma hora para outra, desmantelar tudo. O período, justamente, da ditadura do proletariado, chamando de período de transição, é que se encarregaria disso. E essa frase dele, última, é muito interessante. Isso é autoritarismo? Não existe nada mais autoritário do que uma revolução. E, no entanto, ela é necessária para abrir caminho para todo um processo de libertação do homem, né? Para terminar, só dando indicações, se vocês quiserem discutir, quer dizer, Lenin, eles assumem o poder e, a meu ver, essa questão toda da democracia, do fim da ditadura do proletariado, de você conseguir organizar um Estado socialista, ela vai ser impedida pela Guerra Civil. Vocês não fazem ideia do que foi a Guerra Civil. Aliás, saiu um livro muito interessante sobre a Guerra Civil há pouco tempo. Jean-Marie, um francês. Chegou a haver casos de canibalismo. Vocês imaginem um Estado que está depauperado, a guerra destruiu, estava depauperado pela guerra, a miséria absoluta. Junte-se a isso a gripe espanhola de 18, que foi no final da guerra. Os 14 países da Entente, no início, entraram dentro da União Soviética, ajudaram os exércitos brancos, a Inglaterra, a França, entraram na União Soviética. Essa guerra civil, principalmente, depois saíram e ficaram apoiando. Foram 3, 4 anos, foi até 1921 a Guerra Civil. Essa Guerra Civil Russa, quando você estuda a Guerra Civil Russa, parece o Vietnã, sabe? Quando você olha assim, mas como é que os vietnamitas venceram os americanos? É quase que impossível, né? Contam que puseram no computador uma vez todos os dados da Guerra do Vietnã, perguntando como ela ia terminar. E que a resposta foi: os Estados Unidos já venceram há 10 anos atrás. Então, o poderio americano, né, e os vietnamitas, e a Guerra Civil, ela vai obrigar ao chamado comunismo de guerra. Ela vai levar a algumas questões, como a revolta do Kronstadt, em Kronstadt, ela vai levar a situações de tal forma
que Lênin é obrigado a voltar atrás e a criar a nova política econômica, que é um capitalismo de Estado. Nessa nova política econômica, eu diria melhor, ele diria um socialismo de Estado, porque capitalismo não foi. E você consegue, então, recuperar um pouco de fôlego, você abre para o capital estrangeiro, se bem que quase ninguém foi, porque estavam querendo acabar mesmo com a União Soviética, mas sob controle. Você permitir algumas propriedades privadas. Até pouco tempo, por exemplo, até o fim da União Soviética, você tinha duas formas de economia camponesa. Você tinha o sovkhoz, que era a coletivização do Estado, as fazendas estatais. E tinha o kolkhoz, que eram fazendas comunitárias, de grupos, mas particulares. E, se você quisesse um bom produto, eram os kolkhozes que davam, não era o sovkhoz, não. Então, a NEP ela vai ser criada em 1923, 22, 23, e vai durar depois até que os planos quinquenais a substituem. Foi uma luta duríssima. Lênin vai morrer em 1924, em motivo de uma... em 1918, ele sofreu um ataque de uma revolucionária, Fanny Kaplan, uma anarquista, que considerou, porque em 1900 os bolcheviques assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que saía, a Rússia saía da guerra, assinou em separado o tratado. E os anarquistas consideraram que isso era uma traição, porque naquele momento eles perderam toda a Ucrânia, toda aquela região da Ucrânia que era um celeiro da União Soviética. Mas Lênin considerou que era impossível continuar a guerra, e a primeira palavra de ordem da Revolução Bolchevique foi a paz, e o que fez com que eles tivessem a absoluta maioria, exatamente por essa palavra de ordem. Então, com essa situação, essa Fanny Kaplan atirou nele, levou uns 2 tiros e tal, ficou muito mal, mas recuperou-se. Mas não foi por causa disso que ele morreu, não. Ele ficou enfraquecido. Ele teve vários derrames entre 1923, 24 e acabou incapacitado para continuar os seus trabalhos. Alguém aqui me perguntou, antes de começar, quem foi? Ela está aí? Se eu, em Moscou, fui visitar o mausoléu do Lênin. Cadê a mocinha? Ela está aí? Está lá ela. Não fui, não. Sabe por quê? Porque eu sou contra. E acho que se Lênin revivesse, ressuscitasse, ele ia ficar horrorizado, como a mulher dele ficou, a Krupskaya, com essa história do culto à personalidade, do mausoléu, etc. lá. Nunca fui. Não, me recusei por uma questão de princípio, né? De não ir visitar o mausoléu. Então, há 1000 coisas a discutir, e, para terminar, eu só quero chamar a atenção que toda a atuação do Lênin foi baseada, isso o marxismo dele, em 2 pontos fundamentais: um profundo conhecimento da teoria e um profundo conhecimento da realidade russa. Por isso ele chegou onde chegou. Obrigada. Vamos às perguntas.